Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2208. Ele tem 6 páginas, 54 logias e 18 máximos. O tema é exploração subhumana. A especialidade é a cosmoeticologia. Quem redigiu o verbete com muito detalhe nessas 6 páginas foi a professora Miriam, que está aí hoje assessorada, seriamente. Definição. A exploração subhumana é a condição nociva de abuso, escravidão ou subjugação ao princípio consciencial subhumano patrocinada pela Consim ou uma mulher indiferente aos preceitos da cosmoética. A zooconvivialidade patológica, a tirania do animal humano sobre o animal subhumano, a indiferença às necessidades do subhumano, a coisificação dos princípios conscienciais, o gigolô de animais, o filhote na vitrine dos pets, o paradigma cartesiano chancelando a ideia falaciosa de animal-máquina, o paradigma religioso chancelando a exploração do subhumano, os sacrifícios religiosos de animais, a matança diária de milhões de animais para alimentação humana. Eu li apenas um pedaço, a fatologia tem mais de 20 linhas. O para-ambiente degradado, o para-ambiente interditado dos matadouros, a ambientex alimentada por zooenergias deletérias, as zooenergias como variável interveniente, a assimilação simpática entre subhumano e humano, a assimilação antipática entre humano e subhumano, a holomemória do princípio consciencial, as projeções de para-aculturação profiláticas. Na argumentologia, nós temos aí o tópico de taxologia, com 10 diferentes áreas de exploração do princípio consciencial subhumano. Tem o tópico de equino, com 20 condições de trabalho mais comuns, inerentes ao operário equino, puxador de carroças nas cidades brasileiras. E tem o tópico de condutores, com 10 características identificadas na população de condutores de carroças. Na remissologia dos 15 itens, nós ressaltamos anti-subhumanidade, biofilia, desbarbarização da humanidade, idiotismo cultural e subhumano terapeuta. Frase enfática. O trabalho realizado pelos subhumanos desde tempos imemoriais poderia ter-lhes garantido melhores condições evolutivas a partir de atitudes humanas de reconhecimento e retribuição. Você já refletiu sobre a evolução do subhumano? Você usufrui do trabalho subhumano? Qual o nível de retribuição pessoal prestada por você? Eu lembro que a bibliografia tem 10 fontes bibliográficas. Agora, na mega-análise, nós destacamos aí 15 itens, ou 14 itens. Abuso, servidão, abate, escravagismo, tiranismo, ignorância, zoologia, conviviologia, autodiscernimentologia, comércio, biopirataria, crueldade, violência e possessividade. Agora, o verbete do dicionário hoje é convenienciologia, em que a gente chama atenção aí para, nesse caso aqui, o problema do adendo, a contingenciologia. Agora, questionamento. Minha filha, Paula Eduarda Reis, 21 anos, estudante de odontologia, terminou um namoro sério de 4 anos, há algumas semanas. Agora está saindo com um grupo de amizades nada boa. São moças das baladas e a vida delas é só festa, fotos, exibicionismo, álcool. Paula é totalmente ao contrário, sempre mais na dela e bem diferente das moças que praticam a ficação. Mas
O holopensene dessas baladas é baratosférico. Temo que ela entre nessa onda. Falo para ela não sair com elas, mas parece que está hipnotizada. E os meus pedidos não fazem efeito. Com a noção da conscienciologia, sei que tem muito assédio, mas não adianta explicar isso a ela. O senhor pode dar alguma opinião de como proceder? O melhor é você pôr energia em cima das coisas dela e dela mesma e ver se você arranja uma pessoa da idade dela que ela escuta e conversar com essa pessoa. Uma pessoa que seja fora dessa turma, uma outra, mais ou menos da mesma idade dela, porque às vezes aí a pessoa vai escutar na mesma faixa etária. É o processo da geração. Em uma tertúlia anterior, o senhor disse que viver muitos anos na Terra nos ajuda no processo da evolução conscienciológica. Mas o que o senhor acha sobre políticos e empresários que parece que quanto mais velho, mais se apega ao poder e ao dinheiro e parece não se importar com o povo? Políticos como Sarney, Maluf, que são octogenários, e também Roberto Marinho, que o senhor disse que era o verdadeiro presidente do Brasil. Sim, as pessoas vivem muito tempo, pode ser Matusalém e usar mal a vida, o que é que tem? Cada um usa o tempo e o corpo como bem entende. Tem de tudo. Mas agora, uma pessoa que tem mais tempo pode trabalhar mais em favor dos outros. Né? Vale a pena viver mais tempo, sim, positivamente. Agora, eu queria dizer para vocês, está aqui, ó, qualificação do docente. Dentro de 10 dias tem esse curso aí. Os professores o professor Regson, Rui Bueno e a Tatiana Mota. Principal atividade do curso: dinâmica parapsíquica para interação com o campo energético parapedagógico e equipe extrafísica. Principal objetivo do curso: capacitação do professor de conscienciologia para instalar um campo energético parapedagógico, mantendo a autoconsciência da interação multidimensional com consciência e consciência. Agora, aonde vai ser o curso? O pavilhão pedagógico do CAEC. Data de 24 a 26 de fevereiro, após o balanço existencial. Agora, é daqui exatamente 10 dias, hoje é dia 14. Quem funciona mais aí no caso é a reaprendência. Agora, aqui nós temos uma reportagem que eu destaquei da revista que está nas bancas aí, a revista Época. Tem uma reportagem sobre o lado perigoso da yoga, que é uma coisa rara de falar no Brasil, que eles não gostam de falar nisso. Eu comecei a falar nisso faz uns 30 anos, 40. Tem um desses caras aí que é professor que ficou danado a vida comigo, nunca mais olhou para o meu lado. Só porque eu falei que dava maus resultados em muito caso, que precisava de ver. Yoga precisa ter médico que orienta. O novo livro gera polêmica ao divulgar que a milenar prática indiana pode causar contusões graves e até danos cerebrais. Quando a yoga pode machucar? Agora, aqui então vem uma série de condições, posições lombar, o guia fisicamente correto da yoga. Muitos instrutores insistem para o aluno fazer a postura do jeito deles. É a receita para uma lesão. O comerciante paulistano Paulo Tomazelli, de 60 anos, ele praticava yoga desde a infância, mas teve de abandoná-lo por causa das lesões. Está tudo aí. Estou mostrando com pingo nos is. Revista Época, está nas bancas. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês um filme que eu descobri sobre música. No caso, a música gospel. Chama Marjo, é Mary Jo, mas é Marjo, que é o nome do cara. Esse é pastor desde os 4 anos. Ele cresceu, foi lá e desmentiu tudo, falou que tudo era farsa. E agora aparece no filme tudo isso. Ele falando essa verdade. Agora, eu não sei como é que os evangélicos permitiram isso. Aqui, ó, tudo em inglês, porque esse aqui não tem tradução para o português. Mas só para vocês terem uma ideia, ele fala aqui assim, ó, que ele, com muita disposição e humor,
ele expôs a si mesmo como uma fraude. Ele era um prodígio evangelista desde a idade de 4 anos. Ele mostra lá com 4 anos. Era impressionante o menino. Mas agora foi tudo feito, a sedução, etc., tal, o negócio todo pelos pais. Quando ele cresceu, ele deu uma banana para o negócio, foi lá e fez essa exposição pública, que tudo isso era uma fraude. Meteu o pau na situação. Olha, isso aqui é fora de série. Eu descobri aí nas relações de filme, nas coisas todas. Agora, se alguém quiser ver, depois me fala que a gente empresta. Está aqui. É impressionante ver o cara. E outra coisa, parece tudo como é que é. Aquelas bobagens todas, a mulher cair no chão, o outro cantar, o velho cantar, a dona ficar toda alterada. Esse negócio todo tem lá. Uma vergonheira. E ele metendo o pau depois no negócio todo, já crescido, e ele falando. Agora, ele como menino, tudo de paletó, gravata, florzinha, é o máximo, entende? Há muito tempo que eu queria ver uma coisa igual a essa, mas é a coisa mais difícil que tem. E outra coisa, ele não está doido, não, ele não ficou pirado, não. O homem está com a cabeça no lugar, bem claro, falando lá. Agora, ele é engraçado pelo seguinte, os pais dele não cuidavam dele, porque é tudo fanático, né? Então ele tem umas orelhas de burro, mas imensas, sabe? Igual o pai também tinha, apareceu lá. Agora ele então deixa o cabelo crescer para tampar a orelha. Por que é que não fizeram uma plástica das orelhas? O menino merecia, que ele era bem arrumadinho, loirinho, arrumado. Uma pena. Agora, esse povo não tem, né? Não tem jeito. Ó, aparece ele aí cantando, olha só. Agora, vocês há de ver como é que ele cantava, se arrastava, caía, fazia o diabo. E outra coisa, tinha um circo. É um circo mesmo, montava um verdadeiro circo, só para fazer as coisas nos Estados Unidos. Em os diversos estados que ele passava, as coisas todas. O homem é célebre, esse aqui. Agora, vocês sabem o que é Mary Jo, né? Quer dizer, a Maria e o José, Maria e José, que é o processo do Evangelho. Outra coisa, tem um cara lá que aparece e mostra ele lá tudo, alto nível ali perto, e vê o cara e fala, ele é da 4ª geração da família dele de pastores. Então o povo todo, Agora, tem cada assembleia que é aquele monte de gente, você vê, às vezes tem mais de 1000 pessoas. Natureza humana é fogo, né? A gente vê como é que é o fanatismo religioso, como é que a situação é brava. Isso aí é a prova do fanatismo religioso. Gente, eu entrego a vocês a nossa professora Miriam. Vão devagar com a dor, porque ela sabe tudo sobre o assunto. Tem olha lá, hein? Meu, cuidado. Bom, você quer? Você não viu, né? Miriam, gostaria de que você ampliara da patologia, página 17, quase o final, a antepenúltima linha. Sim. As oportunidades humanas de desenvolver a megafraternidade. Que coisas você tem, assim, como mais de urgência, né, a respeito do... Nós temos tudo de urgente, praticamente, porque eu penso que a situação que se encontra a sociedade hoje, ela nos dá muitas oportunidades para a gente assistir. E é na assistência que se desenvolve a fraternidade até chegarmos na mega fraternidade. Em relação especificamente ao subhumano, o que nós vemos hoje, praticamente, vamos pegar a cidade de Foz do Iguaçu, nós temos uma média de 35 mil animais errantes pela cidade. Esses 35 mil animais errantes pela cidade, eles estão necessitando de assistência. Então, é uma oportunidade que nós temos de exercer a mega fraternidade. No Tratado Reurbanizado, o professor Valdo coloca
que a zooconvivialidade, a fitoconvivialidade é o início para o desenvolvimento da megafraternidade. Então, se estes animais, ou se a superpopulação subhumana, planetária, se torna invisível aos nossos olhos, então a nossa qualidade e a nossa categoria como assistentes conscienciais, já que são consciências em evolução, ela fica deixando a desejar, fica aquém. Então, todo pedido de ajuda é uma oportunidade para que a gente possa desenvolver a fraternidade. Miriam, e na página 17, na quinta linha, os eufemismos alienantes. Você poderia citar aí algum? Você chegou a identificar algum desses eufemismos relacionados ao tema? Sim. Boi verde. Boi verde é um eufemismo alienante. Quer dizer, frango orgânico é outro eufemismo alienante. A própria palavra bate é um eufemismo alienante. Quer dizer, qualquer palavra que substitui, que quer maquiar, que quer dar uma outra conotação. Edulcorar, né? Adocicar, mascarar, ela acaba sendo alienante. Se nós perguntarmos hoje para uma criança de onde é que vem o bife que ela come, talvez ela não saiba nos dizer, ela vai nos dizer que é do supermercado. Então, a urbanidade nos fez muito bem, mas nós não podemos perder o discernimento. Hoje nós temos crianças que não conhecem determinados animais nem via internet. Então, eu lembro na TV o Oliver, né, aquele cozinheiro inglês, ele fez uma experiência nas escolas nos Estados Unidos e mostrou uma berinjela, um tomate, um pepino. As crianças não sabiam o que era. Quer dizer, existe na era da informação falta de informação. Então, essa situação de onde é que vem, qual é a origem, né? Numa época de extremo consumismo, temos, então, uma oportunidade para a gente desenvolver o autodiscernimento desta maneira. Da onde vem esse produto que eu estou consumindo? Na hora que eu consumo o produto, eu estou assinando embaixo de que demanda? Tá? E isso para qualquer coisa, para qualquer produto que hoje existe no mercado. Ainda aí na página 17, agora na parafatologia, você poderia comentar aí um pouquinho mais sobre o paraambiente interditado dos matadouros? No livro de Diários de Projetor, do professor Valdo, ali ele coloca, né, a chegada num local no interior, onde extrafisicamente o ambiente estava interditado, porque ali acontecia a matança de animais. O que acontece regularmente, comumente, vulgarmente, continuadamente em todo o Brasil, principalmente nas grandes fazendas, no interior do estado. Ali geralmente são lugares mais afastados da cidade, né? Porque eles têm ainda todos os dejetos, ainda tem toda a sonorização do processo. Então, é um processo que acaba sendo distanciado, né? Tem um distanciamento. Estas energias excretadas, emitidas por aqueles princípios conscienciais que sabem ou que estão em processo de abate, ele vai formar um holopensene denso o suficiente e atrativo o suficiente para atrair, então, as consciências energívoras. Ali, então, para o projetor, acaba se constituindo num ambiente interditado. Mas essa interdição é exatamente pelo processo anticosmoético daquelas energias conscienciais, daqueles princípios conscienciais. E hoje já se sabe pelos estudos que o animal sabe, pressente e reage ao processo do abate. A energia do sofrimento, né? Energia de sofrimento. Como existe a conscienciosfera, né? Quer dizer, todas as consciências, através da energia,
que são os dois fatos do universo, estão interligadas, quando existe uma grande quantidade de energia de sofrimento, todos nós, por questão de assimilação, até porque vivemos no mesmo planeta, nós acaba respingando para nós. Então, quando as pessoas às vezes dizem, mas qual é o problema, qual é a preocupação? Mas nem que fosse por um altruísmo egoísta, elas deveriam se preocupar também em que qual conscienciosfera, qual nível de energia consciencial o planeta está enrolado, né? O que nós produzimos? Animal é uma consciência, ele também é um produtor de energia consciencial. E como existem como o número de animais hoje no planeta é muito superior ao número de seres humanos, e como a exploração subhumana é um fato, então nós temos a quantidade, em termos de qualidade e de quantidade de energias conscienciais dos subhumanos, em muito maior quantidade. Ok, obrigado. Eu queria falar uma coisa para você. Sim. Na década de 70 para 80, eu já tinha deixado o movimento espírita. Mas eu conheci uma senhora que era boníssima, fazia muita assistência aos outros de todo tipo, e era no Meia, mais ou menos na Zona Norte, lá para aquele lado. Agora, lá pelas tantas, ela foi com uma comissão atrás de mim. Falou assim, eu sei que o senhor deixou o movimento espírita, mas eu queria que o senhor visitasse o local que nós estamos fazendo a reunião, que nós não aguentamos mais. A pressão que existe, o negócio é muito difícil. Agora, eu fui olhar, não estava muito longe do costume carioca. Então, o negócio do costume carioca estava invadindo a área deles. Eu, então, fui durante algumas semanas, uma vez por semana lá, para fazer o encapsulamento do lugar e limpar o ambiente, até que serenou tudo. Aí eu deixei. Com isso, uma opção de gente que estava lá começou a frequentar depois, sendo a consciência contínua comigo. Agora, o ambiente é terrível, devido ao costume carioca. Você já viu falar que no Rio tem isso? Costume carioca. Existe lá. Sim. Agora, só porque era o lugar de abatedouro de animais bravos, sério, grande, na Zona Norte. Agora, aquilo repercutia no bairro inteiro, tudo quanto é lado ali. E ela foi fazer, ela tinha uma casa lá, o lugar era ótimo para aquilo, não tinha condições de sair de lá. Então, agora nós fomos, ninguém falou nada, eu só fui para sentir o negócio. Desde o primeiro dia eu falei, não, isso aqui é o processo, o que é que tem aí perto? Deve ter um costume. Eu falei, tem um costume carioca. E mostraram, você podia ver a distância, onde é que era o costume. Você tem uma ideia como é que esse negócio influi. E além disso, né, professor, os curtumes, eles têm todos os resíduos sólidos, todos os dejetos. Não sai fácil. Tem um processo mesmo químico. Quando fecha o curtume, é uma das coisas mais difíceis de fazer a desestigmatização. Eu sei disso. O ambiente fica estigmatizado. Isso ocorre até em fazenda. Eles matavam animais demais em fazenda. Você chega no lugar, está tudo plantado, feito outras coisas. Aqui não, isso aqui não está bom. Mas vamos, é tudo verde, tudo bonito. Não, aqui já teve outra coisa. A gente vai examinar, tinha sido lugar de matar gente. Bichos, tudo quanto é jeito. Não é fácil. Outra coisa aqui. O desenho em quadrinhos pode ajudar no processo de memorização? Sim, pode. Tirar fotografias fazendo montagem de vídeo também pode ajudar nesse sentido? Pode. Tem algum livro que o senhor indica para ajudar na memória das pessoas? A minha está muito ruim, estou perdendo a lucidez. Não, a melhor coisa que você faz é fazer muita leitura de coisas mais sérias e anotar tudo. De preferência usando um laptop, por exemplo. E andar com o laptop, isso é importante. Porque as pessoas, no final da tarde, quando está mudando o dia para a noite, sentem-se ansiosas ou angustiadas? Não. O problema é que tem influência da mudança de luz. É a luz do dia, do sol, quando começa a dar o crepúsculo, que vem o lusco-fusco e vem a escuridão. Isso é a xeroftalmia, isso é um processo. A pessoa que tem pouca vitamina, por exemplo, vitamina A e outras mais, ela fica enceguecida, em parte. Isso aí altera a cabeça dela, porque você sabe, os olhos alteram o cérebro. Então, o problema todo é esse. É tanto que às 6 horas da tarde, que quase sempre, durante
uma boa parte das estações do ano, 6 horas é a hora de mudança, é chamado de horário da angústia humana, devido a esse processo da mudança. Li no livro Projeções da Consciência o relato que nesse período de mudança da tarde para a noite, consciências evoluídas procuram ajudar mais. Qual seria o motivo? É isso. Conheço diversas pessoas que se sentem assim nesse período, por isso lhe pergunto, para poder esclarecer melhor e tentar ajudar. Pois é, primeira coisa, fala com elas para fazer um check-up. Às vezes é o processo de alimentação, tem que ver a dieta. Falta às vezes vitamina, então é bom tomar suplemento alimentar, etc., de vitamina e outras coisas mais. Devido os óculos. Agora, ó, fazer exame também oftalmológico, às vezes a pessoa tem deficiência visual, nem sabe. O senhor acha que deveria ser criada a pena de prisão perpétua devido à grande quantidade de crimes hediondos que ocorrem todo dia no país? Sim, mas eles já falaram tanto nisso. Ontem mesmo, o Datena estava falando lá no programa dele. Agora, o Brasil está tudo furado em matéria de judiciário, né? Se de fazer uma revisão de tudo isso. Vamos ver se aparece gente de gabarito para isso. Colocaram aí agora, na época do Lula, colocaram um cara no Supremo Tribunal Federal. Eles agora tem essa revista dessa semana, está trazendo lá o tal Toffoli, que tem sujeira atrás do negócio, tudo, bem claro, expondo tudo. Quer dizer, o Supremo Tribunal está assim. O que o senhor acha de um comercial de canetas que tem como slogan a caneta mais roubada do mundo? Pode-se dizer que é um comercial baratosférico feito por Conzels ou para Conzels usando a anticosmética para chamar a atenção? É óbvio. Sure, of course. O que mais? E os produtores do filme trabalharam mais o trafar pessoal do que o produto? Sim. Seria um comercial assediador mental somático? Óbvio. Qual a condição psicossomática do consumidor? Ele está tendo como um boboca. Estão usando o consumidor como bobo. Estou exagerando ou é por aí? Não, é por aí mesmo. Você está certo. Shua. Averbetógrafa. Pensenologia, página 16, quarta linha. Poderia nos explicar mais a respeito dos arrogopensenes e arrogopensenidade? Aqui diz respeito à questão do antropocentrismo, né? Pela história da humanidade, nós temos então, e ainda hoje ela existe, a visão antropocêntrica. Copérnico retirou a Terra do centro do universo. Darwin retirou o homem do centro da natureza, né? Mas, na verdade, isso continua. Então, esses pensenes de arrogância e a qualidade dessa pensenização é o que faz com que hoje nós tenhamos princípios conscienciais em evolução ainda sob a égide do escravagismo. Então, esse pensamento arrogante que o próprio criacionismo trouxe, no sentido de que a natureza, e falando-se em natureza, nela estava incluso todos os princípios conscienciais, eram passíveis da exploração e foram criados para o prazer humano. Então, anacronicamente, na linha do tempo, ainda hoje existem consciências, pelo que os fatos mostram, que pensam e agem conforme essa ideia. Então, a arrogância do ser humano, ela continua se mostrando através de todos os fatos aí que o cosmograma da sociedade nos traz. Fatologia, página 16, final da segunda linha. A coisificação dos princípios conscienciais é decorrente do excesso de consumismo, no qual tudo se transforma em objetos, coisas descartáveis? Exatamente. Aí existe a responsabilidade enquanto seres humanos e mais ainda enquanto consciências. Porque para a pessoa que não conhece, que não entende do paradigma consciencial, ou não extrapola essa monovisão, ela se sente um pouco confortável, porque existem ideologias que ratificam e corroboram essa questão da arrogância e essa questão da coisificação do animal. No nosso caso, especificamente, a nossa responsabilidade aumenta,
porque nós sabemos e vivemos a situação de que um animal é um princípio consciencial e que ultrapassa, que continua como consciência, além da própria dessoma. Então, por exemplo, a matança de 5 bilhões de animal ano, seja em que direcionados a qualquer tipo de indústria, seja entretenimento, seja alimentação, enfim, seja por rituais religiosos, ela já mostra a coisificação do animal. No início, há alguns anos, tinha aquelas fazendas, uma cenografia bucólica, tá? Um cavalo, uma vaca, um galinheiro, e ali as pessoas se sustentavam. A partir da Segunda Guerra, as fábricas, as fazendas viraram fábricas. Então, a produção industrial do animal, em razão da demanda dos seres humanos, fez com que eles se tornassem mais ainda coisificados. Agora, ó, é a coisificação dos animais subhumanos que fez o homem fazer a coisificação da mulher. É usar todo o chador, burca, isso é coisificação da mulher. Exatamente. Mulher objeto. Mas, na verdade, essa escravidão, essa subjugação do animal, ela tem aí um histórico. Tem a subjugação do índio, a subjugação do escravo, a subjugação da mulher. Quer dizer, ele está... o ícone seria o homem, o europeu, bem-sucedido, o branco, o inteligente. Quer dizer, esse seria o protótipo, né, do ser humano. O nórdico, loiro, cabelos bastos e olhos azuis, ariano. E assim a gente vai nesse modelo aí anacrônico e a gente vai atrás. Como podemos reverter a matança diária de milhões de animais subhumanos para a alimentação humana? Fatologia, página 16, final da 5ª linha. É muito simples. É a voliciologia. Além da vontade pessoal, porque o que a gente nota? As pessoas dizem assim, não, mas eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu chego no supermercado e tem ali os cortes nas gôndolas, mas na verdade, tudo na vida são escolhas. A gente escolhe sempre. Fora do corpo, dentro do corpo, nós fazemos a escolha. Então, na hora que se escolhe uma determinada dieta, nós estamos criando uma demanda, e essa demanda baseada no lucro a qualquer preço, ela vai coisificar o animal. Então, nós não podemos lutar contra as grandes transnacionais que têm interesse financeiro nesse tipo de produto. Agora, nós podemos individualmente, consciencialmente, cosmoeticamente, fazer escolhas cada vez mais éticas. Se nós temos alternativas, então, por que não escolhê-las? Então, consultar uma nutricionista, elaborar, dependendo da faixa etária, do gênero, da condição de saúde, uma dieta mais ética, né? E aí tem o verbete na remissiologia, a consim-frutariana. Então, existem alternativas. Lógico que dá um pouquinho mais de trabalho. Tem outra perguntando a mesma coisa. Se não podemos mais nos alimentar de gado devido aos maus tratos aos animais, como iremos substituir a carne? Pois é, quando a gente mexe no prato, quando a pessoa vê o prato sendo ameaçado, ela sempre reage assim. Mas eu acho que a mulher, até certo ponto, que a antiga cozinheira, né? Todos nós cozinhávamos para nossas famílias, eu, inclusive, do século XX, e continuo cozinhando, nós temos um pouco de responsabilidade. Porque o que a gente nota? Uma dos argumentos, e tem vários, as pessoas dizem assim, mas se eu não tiver carne, eu vou cozinhar o quê? Então, é a cultura da carne como prato principal e depois os acompanhamentos. Se eu não tiver carne, vai dar muito trabalho, eu vou ter que pensar em alternativas. Não fui eu que matei um animal, é mais fácil chegar no supermercado, quer dizer, nós vamos dando justificativas. Que existe muita mangueira no Brasil, que o país é tropical. Pois é, então. E outra coisa, mesmo assim, qualquer coisa, quem mora aqui, por exemplo, é só dar um pulinho até ali em Porto Iguaçu e comprar lá do La Rionda as litinates, ou seja, a lixia. Sim.
Quem tem Eu alto sou poder capaz de proteico. dar para qualquer pessoa aqui e vou olhar. Ela, no mínimo, ela vai comer 12 lixias. Do jeito que eles fazem. É uma perfeição. Só aquilo ali já... Já é. A Organização Agora, Mundial a lixia, que faz bem para a saúde. Sim. E é muito bem apresentada, já não vê que tem... E é um bonita. processo, la rionda, É aquela um que tem uma casca vermelha, é Não, branca mas por ela dentro. já e vem pontinhos arrumada, negros. ela já vem em calda. Sim. Você tira a calda e só come ela. Agora, ó, eu calculo que a maioria não vai aguentar comer apenas 10, tem que comer 12 Tem que comer mais. para se sentir bem. Tá É certo. uma delícia. Tá E outra certo. coisa, tem um monte. Teve uma pessoa que gosta muito de mim, me deu presente de aniversário, agora no mês de abril. Trouxe antes 7 latas, sabe? Opa. Uma já foi embora. Uma já foi embora. Mas olha, é uma delícia. Agora veja, essas coisas todas tem aí, tem tanta coisa. Você pode plantar, colher você mesmo. Lógico. Tanta semente, tanta fruta. Sim. Como é que é isso? Os próprios grãos já suprem a necessidade proteica. Lá em Uberaba tinha gente que fazia sopa de pétala de rosa. Quer dizer, quem quer? Tem de tudo, né? Mas a própria Organização Mundial de Saúde, ela prescreve 35 gramas de proteínas ao dia. Na verdade, a pessoa sempre pensa assim num enorme bife suculento. Tem que comer muito um boi inteiro. Um boi. Na verdade, o feijão, a castanha, enfim, só procurar. Quer dizer, aí depende do quê? Depende da vontade da pessoa. E do que ela considera. E as broas de milho? Eles não falaram. As broas de milho. Tem muita coisa. Qual a atitude mais assistencial e cosmética a tomar com um membro da família com perturbações mentais e que vive assediando toda a família? É internação, né? Lógico. Psiquiatria, né? O que é? Lógico. Aqui conosco seria a conscienciometria para ver o que faz com ele. Mas seria bom ter uma assistência hospitalar, alguma coisa. Pelo menos. Medicamentosa. Gente, ó, eu entrego então a professora Miriam. Da parapatologia, na última linha, o penúltimo item. As projeções de paraaculturação profiláticas. Esse tipo de projeção, ele tem por objetivo quebrar o ciclo, a rotina pensênica do indivíduo, ou até a cultura da onde ele veio. Mesmo que o mecanismo evolutivo nos faça renascer em corpo de homem ou de mulher, em países, em culturas diferenciadas, nós ainda temos um paradigma pessoal, cultural, de muito respeito. Até existe uma discussão sobre até que ponto nós devemos questionar determinadas culturas. Por exemplo, como foi falado aqui há uma ou duas tertúlias atrás, a infibulação, ela é cultural, mas ela não é legal nem moral, e muito menos cosmoética. Quer dizer, as culturas devem sim ser questionadas, né? Nós devemos ser intolerantes com o intolerável, nesse sentido. Aonde fere o direito à vida, seja do ser humano, seja do animal, nós temos que questionar, né? No caso dessas projeções, elas favorecem essa amplitude de visão. Por exemplo, no caso dos animais especificamente, existem para animais ou para consciências ou zooconsciências extrafísicas que têm um nível diferenciado de entendimento da linha zoológica da Terra. Então, quando nós percebemos e somos didaticamente ajudados a compreender às vezes os nossos apriorismos, isso facilita bastante as nossas reciclagens. Até o animal subhumano terráqueo, nós já temos uma determinada priorosmose sobre ele. Por exemplo, existe um filósofo chamado Carlos Naconesse, que tem um livro chamado Ética Animal. E ele coloca o seguinte: nós já vivemos o especismo, que é o preconceito contra determinadas espécies. Por exemplo, todo mundo ama seu cachorro e seu gato.
tá? Às vezes dá até a vida por eles. Odeiam ratos e baratas, né? Odeiam. Não... E comem o boi, a vaca, etc. e tal. Quer dizer, até a relação entre essas variadas espécies, ela muda no coeficiente cosmoético. Isso é especismo. Quer dizer, o nosso caminho até a megafraternidade vai ser muito longo, mas ele tem que iniciar, ou pelo menos a gente tem que se dar conta disso. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem, mas os chineses comem cachorro, isso aí é uma maldade. E os indianos que olham para nós e dizem assim, mas eles matam 32 milhões de bovinos ao ano no Brasil? Isso é uma heresia, porque lá é um animal sagrado. Enfim, então, hoje já fazem casacos de pele de gatos. Quem é gatófilo vai se sentir ofendido. Então, na verdade, nós estamos numa horizontalidade um pouco míope. Quem gosta de animais, ele gosta de todos, de uma maneira geral, dos animais. É lógico que ele tem uma convivência mais íntima, mais específica com um tipo de espécie, mas são milhões de espécies. Então, essa diferenciação que nós fazemos já mostra o anti-universalismo. Então, a questão da dromomania não é só ela que nos faz ser mais universalista, mas também sair um pouco desta rotina, dessa robótica pensênica, né, no nosso caso, em que a gente acha que isso é normal, é legal e é cultural, e, portanto, está correto. Não está, não. Então, essas projeções nos ajudam bastante. Sim. Oi, Solange. Estou te ouvindo. Sim. Mas eu estou te ouvindo. Sim. Da barata? Não. É o seguinte. Você deu exemplos, né, que a gente ama o gato e odeia barata. Barata, rato, tem medo de cobra. Não, eu quero né, aranhas. O que você faz com as suas baratas? Escorpião. Que saem do esgoto e vão para sua casa. O que você faz? Nós não podemos ser polianas de dizer amo todos os animais e recebo uma picada e morro numa boa, né? Isso aí seria falta de inteligência evolutiva. Tem gente, uma picadinha de abelha mata. Pois é, né? Tem uma alergia e mata. Abelha. Mas eu acho assim, é lógico que tem animais que são vetores de parasitas, de doenças, né? Isso é lógico, a gente tem que viver, tem que administrar esse contexto. Como que você administra? Então, eu pessoalmente procuro na minha casa, eu tenho 2 cachorros, né? Eu tenho 2 schnauzers, já tive um gato, então elas não gostam muito da minha casa, talvez por causa disso. Mas eu especificamente procuro ter uma exigência higiênica muito grande, não deixar nada que as atraia. Quer dizer, com isso... Mas olha, eu acho que vocês, de modo geral, aqui são ótimos. Eu tenho uma prova disso. Como vocês assim? têm me tolerado há muitos anos. Pois é. Eu sou pior do que Lacral. Você vive falando sobre verdade relativa de ponta, uma das coisas mais bravas que tem. Está falando a verdade, ter transparência. Isso é pior do que dar uma picada de Lacral. Não é fácil. Agora, Solange, não façamos que nem o barão, não sei se era Taubaté, que depois que ele morreu, tiraram baldes e baldes e baldes de baratas da mansão onde ele vivia, né? Também a gente tem que administrar essa relação. Pois é, mas como é que você administra as baratas que vêm de fora com a casa limpinha? Mas que elas estão lá, você cultiva elas ou você mata? Não, eu estou perguntando, ela está gente, me treinando. Porque eu tenho essa dúvida se eu devo matar ou não a barata. Eu vou responder por mim, não pelo meu marido. Meu marido sai com essa ideia atrás. O que é que eu faço? Eu procuro encantoá-las para fora. É lógico. E deixa depois um aviso. Aqui não se admite a entrada de barata. Elas vão entender. Não. Agora,
A casa do vizinho é ali, mas o vizinho que administra a sua relação. Eu tento administrar a minha, né? Lógico. Mas eu melhorei um pouquinho. Antigamente eu tinha nojo, até medo, né? Que a barata pudesse subir no pé. Eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, têm isso, porque elas não são agressivas, elas são vetores de doença, mas elas não agridem como escorpião. Tem jeito de tirar a barata viva. Sou especialista tem jeito. nisso. Então, quem sabe o senhor nos dá uma dica. Mas a gente vai olhando a barata, e eu especificamente... Escuta, existem vários instrumentos que a gente tem para mexer com fruta, com bicho, com tudo isso. Sim. Eu tenho isso em casa. Aqui estão usando, que se usa. Tem um negócio que você pode fazer assim, pegar até a barata, se você quiser, sem matar. Sem você esmagar, aperta ela matar. a distância de mais de 1 metro de distância de você e leva para lá. Você é coisa de bombeiro. E realoca. Eu tenho lá em casa. Sabe? A respeito do verbete do dicionário, por que a maioria das consciências realiza certos comportamentos apenas por conveniência? Isso acontece devido ao trafar do egoísmo preponderar nessa existência? Poderia ampliar mais sobre isso? Não há dúvida que é. A conveniência depende do momento evolutivo da pessoa. Então ela olha muito isso e não vê os direitos das outras pessoas. Isso às vezes é problemático. Então é preciso da pessoa ter cosmoética e fazer o código pessoal de cosmoética. O C, sabe? PC. Agora, na doença do mal de Alzheimer, o paracérebro e o mental soma podem ficar intactos? Que ocorre normalmente nesse caso? Não, aí depende de cada caso. Tem gente que tem o mal de Alzheimer, dessoma e fica bom praticamente, quase que imediatamente. Outros passam dezenas de anos do mesmo jeito. Depende qual a repercussão daquilo na intraconsciencialidade da consciência. Qual a opinião da verbetógrafa sobre o fato de muitas pessoas comprarem animais de estimação, muitas até trazendo os bichos de outro país, sabendo que temos grande número de animais nas ruas esperando ser adotados? Eu sou contrária a essa situação, porque o que mais nós temos é necessidade de pessoas que adotem os animais errantes. Porque existe uma violência quase que silenciosa nas ruas. Ninguém deixa uma criança sem água, sem comida, sem teto, enfim, sem a infraestrutura básica. Logo vem alguém e leva a criança, ainda bem que tem. Mas com os animais não é assim. Pelo contrário, as pessoas são negligentes com o seu animal. Geralmente o seu animal cruza pela negligência do dono. Aí, como não querem a ninhada ou às vezes a própria cadela prenhe, eles colocam na rua. Quer dizer, se ainda nós vamos subsidiar a compra, o comércio de animais, e este comércio de animais, principalmente do exterior, ele embasa o tráfico de animais, principalmente os tropicais, para distribuírem nos pet shops, para distribuírem nos zoológicos, nos colecionadores, porque tem seres humanos muito exóticos que gostam muito de se acercar de princípios conscienciais exóticos, né? Então, também a coisificação do animal por aí. Então, eu acho que nós deveríamos assistir, o olho do furacão está no animal doméstico abandonado nas ruas das cidades e estão se tornando invisíveis. Pois é, eu quero lembrar aqui que nós temos uma gatinha aí para ser adotada, uma belezinha. Então, lá na ela ONG é muito afetiva e gosta de companhia. Então. Tá lá no gatinho, é só chegar que a pessoa vê. E uma outra questão, professor, se o senhor me permite, é a questão da vitrine, do filhote na vitrine dos pet shops. Isso eu acho a extrema violência. As pessoas ainda levam seus filhos batem na vitrine, gostam, acham bonito, mas o animal é mais que coisificado. Ali é uma questão de violência implícita e explícita, ali é uma tortura. Então, aquele animal que, por lei, ainda a lei abriga esse tipo de coisa, ele deveria ficar no máximo 6 horas nas condições maravilhosas, na palavra aí fria, no papel da lei. Não faz tipo do gatinho que nós temos aqui, que é uma coisa natural. Lógico. A gatinha sobe, desce, vai para casa, torna vir.
Lógico. E fica ali, o povo viu quem é. Lógico. Ela O tá animal ele vai tendo um Agora, comportamento o melhor da história é neurótico. que ela chamou o Ruivão. O Ruivão é um gatão que apareceu, mas ele só já chega a 1 metro de mim. Ele ainda não deixou passar a mão nele, ele é selvagem. A gente dá comida. Hoje ele estava lá de novo. Agora, o melhor da história, ele é selvagem, mia, igual criancinha recém-nascida. Quer dizer, ele está sendo domesticado aos poucos. É um gato ruivo. Está sendo domesticado. Agora, devido à outra que mia, está chamando atenção para ele, então, os dois estão lá conversando. Eu não sei o que vai dar, né? Com o tempo. Mas tem uma dentro da grade, a outra fora, né? Então... Mas o senhor sabe que ainda nesta questão da compra do animal exótico e etc. e tal, existem indústrias completamente legais que na hora que se compra um animal desse, nós estamos dando força para elas. Então não, aí mora a nossa responsabilidade. Quem quiser ver isso, é bom ir a Miami e ver nas cercanias, outskirts de Miami, por fora, assim na periferia, os pet shops que tem. É impressionante. A maioria, né? Um dos maiores do mundo que eu já vi em Miami. Vem ali os nossos animais, principalmente, são traficados, às vezes, da maneira mais dolorida. Por exemplo, foi pego um oriental que amarrou uma média de 20 cardeais de tupete vermelho nas pernas, especificamente nas canelas. Amarrou 20 de um lado, 20 do outro, sentou no aeroporto, com cara de paisagem, né? A pessoa que estava sentada na frente dele começou a perceber que debaixo da calça, os animais começaram a defecar, né? Estavam vivos, deviam estar meio letárgicos, mas ainda tem aquele movimento natural. E ele começou a perceber que começou a cair fezes no chão, no sapato desse indivíduo. Chamou então a Polícia Federal e ele foi descoberto. Mas precisou que alguém observasse o que estava acontecendo. Quer dizer, isso acontece por quê? Porque alguém do outro lado do mundo, ou mesmo aqui mesmo no Brasil, ele encomenda via internet, e a internet está sendo um canal nesse sentido, encomenda para as pets, que tem ali algumas, né, suas ligações muito perigosas, e o mateiro, o capial, o indivíduo que está em contato com esses animais, às vezes, vende uma cobra específica para um colecionador por $1, e o intermediador, ele cobra $500 pelo mesmo processo. Quer dizer, a parte inicial, que é o mateiro ali, o caboclo, que vive em condições de miserabilidade, ele ganha alguma coisa. Mas também ele está sendo explorado, né? Então vejam que a cadeia de exploração, ela é muito grande. A dor no peito crônica sem motivo cardiológico pode ser relacionada à espiritualidade? Como proceder? Olha, se tem dor no peito, tem algum processo patológico. Se é no peito, precisa fazer um exame. Então aí eu preciso ver que isso aí não é só cardio-chakra, não. É preciso examinar o que é, fazer check-up. Não vai falar que isso é processo extrafísico, não é. Se é dor no peito, precisa examinar, antes de tudo, o tórax da pessoa. Que aí tem pulmão, coração, um monte de coisa. A mídia vende essa imagem infantilizada dos animais que elas consomem, a estilo de o frango engraçado, o porquinho alegre, a vaca feliz. Isso não deixa de ser assédio. Usando essa imagem ou não, a verbetógrafa acha que o caminho é o vegetarianismo? Sim. Acho, e mais ainda, eu acho que o caminho é a dieta frutariana e mais além, o caminho seria nós não sermos mais biofágicos. Isso talvez dure milênios, mas chegaremos lá. Quer dizer, a alimentação através da unidade básica que é o elemento, né? Que é o mineral. Então eu acho que, como está lá no Reurbanizados, o homem animal vai se tornando homem consciência, na hora que, para que ele sobreviva, ele não precisa matar nenhum ser vivo. Preciso de orientação. Estou estudando para um concurso muito disputado, muito bem remunerado. Trabalho e o ordenado não são satisfatórios.
As contas estão acumuladas, não estou conseguindo cumprir com as despesas mínimas. Porém, surgiu uma oportunidade de trabalho que exige pouco tempo. Posso fazer mais esse trabalho e continuar estudando para o concurso ou me dedico exclusivamente para o concurso? Minha mãe é idosa e está ficando doente por conta do pouco ordenado. Olha, você está mandando aí endereço, eu vou colocar na TENEP para ajudar. Agora, ó, faz o trabalho que aparecer, você sempre vai ajudar. Você vai passar no concurso, mesmo com o trabalho. Para verbetógrafo, saberia dizer sobre a influência de vestuário de couro na consciência que investe? Gostaria também de saber o mesmo em relação aos carros mais sofisticados que têm banco de couro. O couro, na influência de quem investe, já é o final do processo. O couro, na verdade, foi uma escolha de quem investe. Então, na hora que a consciência opta por se vestir com uma pele de animal, e nós já não estamos mais na pré-história, que a gente precisava se enrolar nas peles, né? Ela mostra uma falta, no meu ponto de vista, uma falta de discernimento. Quer dizer, hoje em dia existem fábricas que produzem material artificial, inclusive pele artificial. Couroide, que chama, que imita o couro. Corina, etc. e tal. Então, aí é que reside o grande momento em que a consciência pode contribuir com esse respeito ao animal. Na hora que ela vai escolher o seu sapato, na hora que ela escolhe sua bolsa, na hora que ela escolhe sua roupa, na hora que ela escolhe alimentação. Então, vejam que está na mão dela, de qualquer um de nós, essa decisão. E é aí que vai ocorrer a mudança de paradigma, a pressão social para que as coisas comecem a mudar. Porque, na verdade, quem está do lado de lá são grandes indústrias de moda, de acessório, de roupas, né, de confecção, que a gente sabe que é uma das indústrias bilionárias planetárias. A verbetógrafa. Fatologia, página 16, final da 8ª linha. Em época de preocupação com o aquecimento global, como diminuir a emissão de gás metano pela eructação e flatulência na pecuária? Pois então, essa condição do arroto e da excreção de gases dos animais ruminantes foi uma bola nas costas da pecuária, sim, porque se pensava primeiro na questão das paisagens, né, da criação extensiva, mas sabe-se que mais prejudicial que o gás carbônico é o metano, e o metano é expelido por esse grande rebanho planetário de ruminantes. Isso é mais um dos elementos que nos faz sempre pensar, então, novamente, voltando nas nossas escolhas. Que é o chamado invernista, que eu estava falando. O invernista, exatamente. Quer dizer, o invernista, eu vi o senhor falar ontem na tertúlia e é exatamente isso. O invernista também faz assimilação simpática com todas aquelas energias deletérias e está provado que o invernista, ele sofre de muitos problemas de saúde referentes a essa profissão. Mas além de expelir o metano, que fica uma grande quantidade de anos da atmosfera, ele é muito mais agressivo que o gás carbônico. Além disso, nessa questão do desmatamento, nós temos que ver não só o ambiente, mas o para-ambiente. Então, o fato da escolha da dieta nos faz perceber que nós estamos escolhendo, nós temos 4 variáveis. Primeiro, a questão da saúde humana. Segundo, a questão da saúde do animal, né? Que não tem mais saúde, morreu. Terceiro, a questão da saúde ambiental. Aí entra o aquecimento global. E quarto, a saúde paraambiental. Então, nós temos 4 variáveis que, no momento em que nós assinamos embaixo esse processo, nós estamos avalizando também o prejuízo dessas 4 instâncias. Fatologia, página 17, 6ª linha. Explique-nos sobre
o sub-humano senciente. O sub-humano senciente, e todos os sub-humanos são aqueles que sentem. Porque a grande discussão para que se colocasse o sub-humano na esfera moral é se ele tinha uma linguagem específica ou se ele pensava, se ele articulava, se ele era estrategista. Então, um filósofo inglês chamado James Bentham chegou e disse o seguinte, com muita lucidez: não importa se ele fala algum tipo de linguagem, se expressa, importa se ele sente. Então, todo ser humano tem uma dívida moral e tem um dever ético frente ao animal, porque ele é um ser senciente. Então, ele sente, ele tem sentimentos e ele tem, então, aqueles 5 sentidos. Ele sente a dor, a fome, o frio, o medo, a mágoa, a angústia, a tristeza, enfim. É uma matiz de sentimentos e de sensações. Frente a isso, nada mais respeitoso ou nada mais óbvio que respeitar o direito do animal. Parafatologia, página 17, quarta linha. Como funciona a holomemória do princípio consciencial? Ocorre nos moldes da nossa? Se nós somos um produto de milênios aí, de depuração de forma, e também cada consciência, não importa o rudimento, a simplicidade que lhe caracterize, ela registra todas as suas vivências. Então, eu particularmente não lembro do tempo que eu era bicho, mas devem existir pessoas que têm essa sensação. Tá? Tem gente que ainda é um pouco. Né? Pois é, que traz ainda o laço subhumano muito forte, né? E já foi visto em várias tertúlias que isso aí é um contínuo. Tá? Então, nós vamos depurando determinados traços, trazendo outros, modificando outros. Mas holomemória quer dizer memória emocional, memória mental, memória energética, memória de todos os cenários e experiências vividas. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um cachorro, eu particularmente tenho 2 schnauzers, né? A raça lhe traz um determinado perfil, mas individualmente eles têm as singularidades. Então, um é diametralmente diferente do outro. Então, por exemplo, um tem medo de barulho, o outro pode estourar uma bomba do lado que ele não se aflige. Quer dizer, eu parto da hipótese de que existe aí uma memória de situações anteriores que faz com que um tenha uma reação e o outro tenha outra. Né? Então, nós vamos nos construindo a partir das nossas memórias. E nós, como seres humanos, né, na nossa holomemória, nós também somos um produto bem sofisticado de todas as nossas vivências. Miriam, Oi, eu queria perguntar, na sua opinião, qual seria a melhor política na Cognópolis em relação à quantidade de cachorros, principalmente cachorros, gatos eu não sei se tem tantos, mas de cachorros que aparecem nos campi, aqui da OEC já apareceram alguns, no CEEC eu imagino que aparece também, no discernimento com certeza já apareceu, tá? E haveria na sua visão, haveria uma política em comum, algum encaminhamento que nós pudéssemos dar para esses animais, ou não? Seria cada IC, cada instituição cuidaria do seu bicho, do seu cachorro, daria um jeito nisso. Qual que é a sua opinião? Eu penso que nós, conscienciólogos, nós temos que ter o exemplarismo cosmoético. Se um animal entra no nosso campus, ele foi atraído por alguma coisa. Muita gente traz porque eles fazem do CAEC uma espécie de casa da roda. Aquelas colocavam a criança. Sim. Uma outra coisa, você falou um total aí de bicho que tem em Foz. Há mais ou menos uns 12 anos, saiu uma edição de uma publicação aqui da área que falou que nessa região tem 70 mil cachorros, naquela ocasião. Tinha gente que estava fazendo levantamento disso. Isso foi no século passado ainda. Então. Agora, 70 mil. Na ocasião, eu calculei, era mais ou menos 1/3 da população aqui. O CCZ... Então, para cada 3 homens tinha um cachorro. O Centro de Controle de Zoonose da Prefeitura, nós temos uma amiga que ela contribuiu conosco na questão da ONG,
eles calculam, nesses últimos 10 anos de vacinação, que existam 70 mil animais domiciliados. Nesta conta não estão os errantes. São domiciliados. Calcular que cachorro, naquela ocasião, tinha 70 mil na área de Foz, em Grande Foz, a Trifron. Sim. Mas, em relação a isso, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, não é? Nós temos, não posse em relação ao animal, mas até a expressão, o proprietário, a posse responsável, já mudou para a guarda responsável. E, sob o ponto de vista do paradigma, está correto, não está, professor? Ninguém possui uma consciência, ela apenas faz a tutoria. Eu acho que os cachorros diminuíram em Foz nesses últimos anos devido a esse trabalho aí. Pelo seguinte, quando a gente saía de carro, eu fazia muita experiência aí de carro com a turma, para sair no meio do mato. Isso aqui era muito despovoado. Todo dia você encontrava 1 ou 2 cachorros rodando por aí. Entende? Hoje, já passei várias vezes, você não encontra mais cachorro nenhum nessa área, porque é subindo aqui, ó. Você está entendendo? Agora a poá vai indo lá para o meio do... Não tem assim agrotóxico? Não tem mais do jeito que havia. Não, mas antigamente tinha sempre. Quase sempre 2, 3 se encontrava, tal. Eu parava para ver tudo, para ver como é que é. Outra coisa, a Graça pega tudo quanto é bicho que ela vê que está doente ou qualquer coisa na rua. Sempre foi assim. Entende? Agora, recentemente, já pegou um, encaminhou. E outra coisa, uma cadelinha pequenininha que estava quase para morrer. Pequenininha. E todo mundo ficou doido com ela. Então, a gente afetuosa, tudo. A gente tem que comparecer, não é? Não dá para fingir que eles não existem, não dá para fingir que eles não fazem parte da nossa família. Nós aqui na CCI tem umas 20 pessoas que tomam conta desses bichos. Pois é. Agora, o ideal seria que, eu acho que cada campus tivesse sua política e tivesse uma política sistêmica, não é? Pois é, porque de alguma maneira... de também amparar aquela mulher que tem, às vezes, mais de 300 gatos. Isso não é fácil. Não é fácil. Tem uma aí que você sabe. Miriam. Mas só deixa eu fazer uma colocação. A ideia seria, né, nos 2 pontos do problema, a profilaxia e a terapêutica. Quando se faz, então, se junta, se ajuda, se participa de uma ONG, nós estamos tentando resolver um problema que não pode ser colocado só às expensas do Estado, ou da Federação, ou do município, porque a gente sabe que é um processo lento. Mas nós teremos, então, que trabalhar, e isso já existe um projeto em andamento, com a conscientização de guarda responsável nas escolas, desde a tenridade. Então, todo o período do ensino fundamental, a consciência que chega recém-ressomada, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser conscientizada da condição do animal como um ser senciente e que ela, como tutora, como guardiã, como um ser humano mais complexo, ela tem também uma responsabilidade. Que não seja com os errantes, mas pelo menos a profilaxia, que ela não seja um futuro abandonador. Porque o que mais tem são abandonadores de animais. Fazem a compra de uma maneira, às vezes, impulsiva. Não, às vezes ele quer viajar, arranjou um jeito, um dinheiro, pronto, ele não sabe o que faz. Deixa na rua. Essa é a pior época, né, professora? Não, e às vezes são animais lindos. Lindos. É uma coisa impressionante. Mas não comportam no planejamento familiar. Não, e houve um contratempo. Então. Mas olha, o que acha de nos alimentar de carne de soja ou a carne de minhocaçu? Olha, eu não como nenhuma das duas e já não como carne, eu acho que é uns quase 20 anos, e carne branca quase uns 5 anos. E não uso a soja, uso ainda como, né, ovos, o ovo, né, cozido, feijão, castanha. Então eu tenho um sistema que até agora não deu tilt, até agora estou bem. Eu garanto que essa sua lucidez é boa. Então tá bom. Então, quer dizer, lógico, a gente tem aí os decréscimos por conta da idade, mas não por conta da alimentação, no meu caso. Agora, eu acho que a pessoa tem que pesquisar. Com relação aos animais, quando o cão está doente, sofrendo sem condições de melhorar a sua situação, é certo interromper a vida dele? Quer dizer, eu acho que a gente tem que primeiro priorizar
a questão do animal. Se ele está sofrendo, se não tem um jeito de minorar o sofrimento, temos que fazer sim uma eutanásia, né? Uma ortoeutanásia. Tem que fazer eutanásia. Eu sou favorável. Como é possível conciliar o consumo necessário de carne para não criar defasagem energética com a questão cosmoética referente ao consumo e coisificação de animais? Existiria alguma solução para esse impasse? Todo mundo está querendo saber, Xavier. Mas agora... Quatro perguntas já, mas agora a gente coisa. Pode se dar conta, né? É bom você ir repetindo. Falou na exploração subhumana, mexeu no prato, é só o que aparece. Agora, vocês vejam, além da alimentação, o subhumano é explorado em muitíssimas áreas, né? Agora, de novo, eu acho que isso dá um pouco de trabalho, não de ter uma alimentação muito específica, se tornar uma pessoa exótica, porque come isso ou não come aquilo. Eu acho que a gente tem que simplificar a vida. Por exemplo, eu vou a todos os lugares, com todas as pessoas, e só não coloco no meu prato a carne, todo o resto eu coloco. Agora, uma coisa que eu noto, quando as pessoas sabem que a gente não come carne, isso incomoda. Eu não faço a cabeça de ninguém, longe disso, né? Não vou fazer nem dos meus próprios filhos. O melhor é ficar mais calado. Lógico. Mas, na verdade, a gente nota, e até aqui também se nota, que a questão que mais é perguntada é a questão do prato. É o animal comida, é o animal alimento. Pelas explicações que estou ouvindo, será que é por isso que o bairro do Córrego do Dantas foi o mais atingido na tragédia do Rio de Janeiro de 2011 aqui? A tragédia de janeiro de 2011 aqui em Friburgo? Lá existia um matador e costume que distribuía carne para os açougues. O bairro foi totalmente arrasado. Sempre fui contra a matança de animais. Não gosto de carne. Quer dizer, olha, é bem possível. Pode-se levantar a possibilidade de um estigma ambiental. Realmente tinha, eu lembro quando eu estive lá, tinha isso aí. Outra coisa, ele ficava fora da montanha das prostitutas, que lá tinha a montanha das prostitutas, que os caras iam a Friburgo para ver isso. Eu tinha que ir um lugar íngreme, elas ficavam afastadas. E era mesmo uma área de lenocínio, de prostituição. Agora, esse bairro era do outro lado. Quer dizer que, então, isso tudo foi arrasado, essa área, então, é o Córrego Dantas. Córrego Dantas. Agora, pode ser mesmo, né? É multifatorial, né? Predisposição para atrair eu tive experiência com o costume carioca. Qual a opção para as cidades brasileiras sobre o problema dos animais abandonados na rua? Parece que as leis não funcionam muito bem. Me incomoda esse quadro, mas me sinto impotente em ajudar a resolver esse problema. A professora Miriam tem alguma sugestão? Eu tenho várias sugestões. O primeiro é a gente se conscientizar e conscientizar quem está no nosso entorno para que ele não seja mais um abandonador. O segundo é fazer alguma coisa. É a história da gota d'água no oceano. Mas, na medida que a gente ajuda alguns, não podemos ajudar a todos, nós estamos contribuindo no processo. Então, que ele se aproxime de alguma associação, de terceiro setor que seja, ou que ele mande e-mail para a prefeitura da cidade. Então, existem vários canais de interlocução com também o poder público. Porque, é como o senhor falou, não adianta uma pessoa procurar... juntar 100, 200, 300 gatos ou cachorros, porque ela não vai resolver o problema. O problema é educação, campanhas de conscientização e políticas públicas que tenham coragem, que sejam corajosas para poder fazer com que isso não aconteça mais. E a tendência é acontecer cada vez mais. Por quê? Porque o animal coisificado, ele é, inclusive, para vocês terem uma ideia, na China, eles veem, o camelô na rua vende um chaveiro, onde o chaveiro em si é ou uma pequena salamandra ou um peixe. Então, o animal vivo, ele foi tão coisificado que ele já virou um chaveiro. Então,
para modificar essa situação, a primeira coisa é conscientização, discernimento, reflexão, faz uma autopesquisa e mãos à obra, né? Vamos ajudar. Tem muita gente que usa dente de coelho pendurado. Dente de coelho, né? A pata de macaco. Agora, ó, a verbetógrafa. Como continuar sendo carnívora, instinto animal humano, com ampliação do discernimento sobre a exploração sul-humana? Esse dilema ainda gera culpa em mim. Passei 4 meses sem comer carne bovina, pelo fato de não conseguir desvincular a ideia do bife do animal que o forneceu. Embora tenha mantido o peixe, ao final desse período minha memória ficou muito excitada e só sonhava com bisteca. Agora, com moderação as carnes vermelhas e prefiro as brancas. Mas ainda sinto desconforto ao refletir sobre o fato da coisificação do animal, criado em cativeiro, engordado artificialmente para nos alimentar. Sim. De que modo a verbetógrafa lida com essa questão? Bom, eu primeiro retirei a carne vermelha e depois a carne branca. Não foi sacrifício, não. Eu tenho que confessar que não foi sacrifício. Mas a gente tem todo um planejamento. Eu sugiro, e eu acho que a gente tem que sempre ponderar, não ir de afogadilho nas coisas, eu sugiro que essa pessoa vá diminuindo com calma, tá? A carne da sua alimentação, se isso lhe traz culpa, mas eu vou lhe dizer, culpa é processo emocional. Ele não ajuda animal nenhum, muito menos a própria pessoa. O ideal é assim, é fazer um planejamento, ou que seja, no tal dia da semana, não comemos carne. Tem aí o projeto do Paul McCartney, que é segundas-feiras sem carne. Isso já evita a matança de milhões e milhões de animais. Então já ajuda. Então vamos devagar. Também não é tudo ou nada. Tá? Vamos devagar. Viva a manga. Exatamente. Aqui em Santa Catarina, além da farra do boi, existe a puxada de cavalos. Sim. Competição que obriga os animais, os cavalos, a arrastar uma carreta sem rodas, com pesos que variam entre 1.000 a 2.500 quilos, por um percurso de 24 metros. Mas que loucura existe isso? Eu não sabia disso, não. Se pode dizer dessas consciências que sentem prazer com o sofrimento dos animais. Em oposição, como explicar consciências, no caso, o meu marido, que desde bebê recusava-se a comer carne? É o famoso dedo verde, e se relaciona bem com qualquer animal. Amansa qualquer cachorro bravo. Opa! Deve ser por isso que ela vive com ele. Que ela tem. Não, deve ser por isso que ela vive com ele, é isso? Não, a gente bom, sempre né? quer perguntar. Não? Parabéns pelo marido que ela tem. Mas em relação a essas consciências da farra do boi, dessa outra situação, eu até ali na página 19... no item 4, no entretenimento, um dos itens é farra do boi. A farra do boi tem origem açoriana, não é? E Santa Catarina encampou, ainda sustentada por alguns políticos. Então, nem a lei pode fazer um BO, as pessoas podem chamar a polícia, mas elas são desmoralizadas, porque é uma cultura que ficou em Santa Catarina... Da puxada de cavalo. Você conhecia isso? Da puxada, não. Gente, essa pode ser um elemento novo. 24 metros o cavalo puxar. Eu tonelada, conhecia... 2 toneladas e meia, que loucura, não? Sem roda. Como é que é possível? Eu conhecia a puxada de cães pitbull, que faziam puxadas de carros. Mas assim não. Agora, a própria farra do boi é um câncer, eu acho, que algumas pessoas sádicas... O nome que eu dou é idiotismo cultural. São pessoas esse idiotas. É pouco, né? São idiotas. É o sadismo, se alimentar do sofrimento alheio, é a intenção malévola, é a crueldade crassa. Enfim, daria para... Minha irmã é enfermeira particular de um senhor idoso de 80 anos e fez à noite, pela primeira vez, no quarto doente, a limpeza energética. No outro dia, ele teve que ser internado no hospital. Aparentemente está bem, os exames estavam bons, porém parece que houve problema respiratório. Minha irmã ficou preocupada e gostaria de saber se houve alguma relação desse mal-estar do doente com a limpeza energética do quarto e se foi positivo ou negativo.
ela deve deixar para lá e não fazer mais? O senhor poderia explicar o que houve? Não, primeira coisa. Tem duas coisas aí que nós temos que analisar. Primeiro, ela fez limpeza do quarto sem colocar detergente ou qualquer coisa, sei lá, né? Isso aí pega a respiração da maior pessoa de 80 anos, que é o meu caso. Eu não posso ir num lugar que estão limpando com muito detergente. Lá em casa, a casa é limpa com vinagre. Entende? É o jeito, a saída. Agora, isso é um lado. Agora, outro. Se não usar detergente nem nada, e você fez a limpeza, ou a pessoa fez a limpeza, a sua irmã, o que acontece? Pode ter sido que limpou bastante. Isso foi positivo. Por quê? É justamente os pulmões que são os primeiros que afetam na questão da energia com resultado físico, um fenômeno físico. Então, a ectoplasmia pode ter criado isso. Agora, você está falando que ele foi para lá, mas está se sentindo bem. Então, o negócio pode ter sido positivo. Se não usou detergente nem coisa para limpar, esse problema de sentir a respiração, não, isso aí pode ter limpado, porque chegou no caixaco. Está certo. De que modo a Conscienciologia analisa esses muitos feriados que temos no Brasil? O carnaval que vem aí. Particularmente me sinto muito mal. Quase sempre estou em Melim. Mas nesses dias me sinto pior ainda. Pois não me enquadro no esquema de ir à praia com a galera, como faz quase todo mundo aqui em Curitiba. Já arrisquei algumas vezes e sempre foram péssimas viagens. Gostaria de saber a relação entre a Melim e esse feriado, nos quais eu me tranco no quarto se não tem atividade laboral. Não, a melhor coisa que você faz, escreve livro nessa ocasião. Eu escrevi várias das minhas obras aí, que eu tenho publicado, durante o Carnaval. O Carnaval ajuda nisso, você fica livre do povo. Agora, conforme o lugar, é bom você ter um apartamento bem alto, para ficar livre da barulhada que passa na rua. Porque senão nem isso você vai conseguir. Se liga com calma. Agora, minha esposa vem de uma corrente católica e tomou conhecimento através de mim sobre o Espiritismo. E hoje a Conscienciologia, sendo teletertuliana também. Entretanto, continua contribuindo com o movimento católico para a Igreja do Divino Pai Eterno, na cidade de Trindade, em Goiás, e gosta de assistir às missas do Padre Robson. Tenho conversado com ela a respeito disso, sob a ótica da Conscienciologia. Eles devem estar carregando um trafá que impede de ter um melhor desenvolvimento consciencial. O que o senhor pensa sobre o assunto? Poderia dar sua opinião a ela sobre isso? Olha, cada um faz o que bem entende, né? Mas o ideal é ela definir as posições e não ficar com o pé num barco e o pé no outro barco. Vai acabar ela e o barco afundando. Os barcos todos. Então vai com calma. É melhor definir a posição. Não dá. Esse negócio de divino Pai Eterno, e trindade, e missa, isso não conjumina com as nossas coisas, não. Porque nós acabamos com esse negócio. A gente vive desancando aqui com o processo de seita. E isso aí tudo, você sabe, é tapiação grande, da grossa. Não se brinca com isso. Meu avô era caçador e matou muitos animais por caça. Alguns alimentavam, outros não. Nascido em 1915, cidade do interior. O que acontece normalmente a essas pessoas após sua dessoma? Tem um contraponto muito importante, que ele era extremamente solidário, ajudando e salvando muitas pessoas de alcoolismo e tirando veneno de cobra para salvá-lo. Olha, eu não sei de ver o que aconteceu com o seu avô. Agora, com o meu, o que aconteceu? Ele fazia isso tudo, ajudava todo mundo, foi delegado, aquela coisa toda. 22 anos depois, eu encontrei com ele, já estava ainda com Alzheimer. Tudo é possível, ninguém sabe. Agora, quando ele morreu, tinha 3 balas no corpo. Chumbo. Qual a sua opinião sobre cosméticos dermatologicamente testados em animais? Recentemente foi divulgada fotos na internet sobre os coelhos expostos a produtos irritantes nos olhos pela Avon. O mesmo ocorre com macacos, cachorro, em quase todas as indústrias cosméticas. O que você tem para falar sobre isso? Muita coisa. A experimentação animal,
ainda está em discussão e, pelo jeito, vai ficar ainda muito tempo em discussão pela questão do conformismo, do comodismo, do tradicionalismo. E o dinheiro dos laboratórios internacionais. Exatamente. Quer dizer, as universidades, elas já teriam condições de apresentar métodos alternativos. Por exemplo, in vitro, células que são desenvolvidas para exatamente serem feitos esses testes dermatológicos. Mas o que eles preferem? Um coelho que é barato, que é procriado e reproduzido muito. Existe toda uma indústria dos aparelhos de contenção nesses laboratórios, que nesses anos todos que eu estudo isso, eu tive muito problema em ver as fotos. Eu ainda, às vezes, me convulsionava, até ânsia de vômito, porque são fotos que são violentas por si só. Por exemplo, no caso do coelho. Por que escolhem o coelho? Porque ele é manso e porque ele tem olhos grandes. Então, uma das coisas que nós, consumidoras de cosméticos, temos por obrigação moral, nem cosmoética, é sempre que for comprar um cosmético, olhar para ver se tem o selo que mostre que não há testagem animal. E isso, entrando na internet, no www.peta.org, eles atualizam constantemente todos os elementos de consumo. A cosmética especificamente. Então, como é que é feito esse teste de toxicidade dermatológico? O coelho é amarrado, praticamente pregado numa mesa, só fica com a cabeça de fora, porque ele não pode mexer o corpo, né? E é pingado ali a substância química inclusa naquele cosmético, a ponto de que ele passa por horas e horas e horas de queimação ocular, feridas, cegueira, sem ter o direito nem de sacudir a cabeça. Então, é uma sessão baratrosférica de tortura. Então, o que a gente pode fazer? Não vamos ser os ecoterroristas de chegar lá no laboratório, apesar de que também tem o seu motivo de ser, né? Se não fosse isso, nem a Declaração dos Direitos dos Animais em 1978 ocorreria. Ela só ocorreu porque as pessoas foram, invadiram, bateram fotos. Porque, geralmente, em laboratório, em matadouro, as paredes não são de vidro. Exatamente para que o consumidor não saiba o que acontece com o produto que ele consome. À custa de quê? Então, isso é uma coisa muito comum. É o teste DRAIS, especificamente do coelho. Agora, uma coisa. Você já viu os coelhos que eu tenho lá? Uma família de 5 membros que eu comprei por 120 pratas? Não vi. Olha na porta lá de casa que você vai ver. Uma beleza, a família que eu tenho lá de coelho. Coelho é vivo ou é objeto? Eu vi que só tem um schnauzer ali na porta. Pois é, eles são de massa. Agora, é uma beleza os coelhos. Todo mundo fica encantado com os coelhinhos lá. Tem o pai, a mãe, tem 2 gêmeos e um pequenininho. Então é a família inteira. É o máximo. Não tem ninguém com solidão. Mas o que a gente tem que pensar também é assim, esta indústria da cosmética, existem mais mulheres que homens no planeta. Então somos nós as responsáveis por essa indústria. Agora, vocês se sentem à vontade com a Avon? Eu sempre faço a leitura dessas listagens. Na hora que eu vou comprar um sabão em pó, um sorvete, aqui eu não vou dizer marcas, mas geralmente são marcas que estão na nossa vida do dia a dia. São as primeiras escolhas, cuidar das primeiras escolhas. Geralmente são as mais antiéticas do ponto de vista do animal. Agora aqui, acho relevante que se levantem questões éticas no consumo de carne animal. Mas acho curioso que algumas dessas mesmas pessoas portem orgulhosamente equipamentos eletrônicos como iPhones e iPads, sem se preocupar com tais implicações éticas. Sabendo que tais produtos são fabricados em indústria que exploram trabalho semi-escravo, como a Foxconn, onde é constante os casos de suicídio funcionário por conta das condições de trabalho. Lembro ser humano também é animal. Não há aí flagrante contradição?
Há flagrante contradição em tudo, professor, porque todo consumo que se faz, existe o que hoje eles analisam como análise de ciclo de vida. Às vezes, para produzir um iPhone, vem desde o processo da mineração. Esse ciclo de vida do produto tem que ser analisado etapa por etapa. Eu tomo água todo dia. Então. Se eu vou tomar essa água aqui, ó, que é selecionada, essa a gente até dá mais confiável tem aqui. Se eu noto que tem algum cheiro ou gosto de plástico, eu jogo a água fora na hora, passo por outra garrafa. Sim. Nunca se pode confiar. Não. As alterações, por exemplo, da onde eu estava conversando isso com o Wagner, as alterações, por exemplo, de temperatura, o sol que bate nisso, às vezes quando a pessoa vai carregar, isso tudo altera a água que está aqui. Sobre o plástico da embalagem. E água é uma coisa que a gente precisa tomar, como é que faz? Reage. Como é que faz? Reage. Não, tem então, que ficar veja, atento. Tudo envolve a gente. Mas o senhor não acha que uma boa oportunidade... O que é que tem que a gente pode confiar? Em tese, nada. Em nada. Mas é uma boa oportunidade para a gente ser mais esperto, não, para estudar, fazer pesquisa. Sim. Tudo hoje exige pesquisa. Sim. Então, essa questão que o Tertuliano colocou, é uma questão... do Rio de Janeiro. É uma questão importante, porque o foco é o consumo da carne, mas o animal é explorado em vários elementos, não só o animal, a criança, o trabalho escravo a adultos. Por exemplo, falamos de matadouro. Agora eu vi lá uma notícia que eles estão empregando crianças para fazer esquartejamento nos matadouros, e o que elas recebem em troca? Elas raspam no chão os miúdos, o que sobra do esquartejamento do animal é a paga. Ora, são crianças advindas de famílias em extrema situação de miséria. Agora, sempre tem o oportunista. Quem é que está ganhando com aquilo? Qual é o outro ponto? Uma criança que esquarteja um animal, será que ela vai ter uma estrutura emocional sadia enquanto adolescente, ser adulto? Vai esquartejar a gente. Quer dizer, ela já passa por uma violência fantástica na hora que ela presencia um ato de violência. Então, mas isso que acontece. Agora aqui, inclusive na fabricação de iPhones, tem todo o trabalho escravo infantil. Não, mas agora já estão começando a fazer aqui no Brasil. Tem, mas tem a contaminação de metais pesados, que é um outro departamento que também prejudica. A situação é muito interligada. O animal é a espécie bandeira, mas todos estamos nesse processo. Vamos dar o resumo disso rapidinho, entre parênteses. O resumo é o seguinte. A SOCIM, que é a Sociedade Intrafísica, ela é patológica. Por quê? Ela é a representante aqui da baratosfera. Pronto. É isso. Agora aqui, para ver Bertoga. Como observa o problema da falta de memória em decorrência do não consumo de carne? Nesse assunto sobre animais, não existe ainda muita psicossomática e o sentimento infantil da injustiça? Esse está querendo defender indiretamente. Exatamente. Não, eu não concordo. Eu vou preservar o direito do binômio admiração-discordância. Admirei sua participação, mas discordo frontalmente do seu posicionamento. Nós não podemos, com argumentos falaciosos, tapar o sol com a peneira. Nós vivemos num mundo de injustiça, sim. A injustiça faz parte, mas cada um de nós tem que se negar, pelo menos a injustiça que ele saiba que esteja cometendo, ele tem que reciclar. Para isso que a gente... Viva a Mangueira. É isso aí. Não sou a favor de aquários. Penso que os animais devem viver em seus ambientes naturais. O que a verbetógrafa pensa sobre isso? E sobre os zoológicos? O zoológico, quer dizer, o nome é zootel. Né? O zootel, ele iniciou num tempo que não existia uma NET, uma Sky, em que as comunicações eram muito difíceis. Ele conhecia o elefante africano, o leão da savana, através do zootel, do zoológico. É o safari também. Na verdade, ali é um depósito de animais que estão com comportamentos patológicos devido à dificuldade de se movimentarem, e tem animais que precisam de quilômetros quadrados de movimentação, e eles são enjaulados ali em 2 metros quadrados. Quer dizer, o interessante do estudo do zoológico é o comportamento do animal homem. Quando ele chega num zoológico, ele quer que o urso sapateie,
né? Faço uma acrobacia. O jacaré é o mais torturado. Eu fiz uma listagem de tudo que atiram, principalmente no jacaré. Uma listagem de 30 itens, inclusive celular. Por quê? Se ele pagou o ingresso e se ele entra, o jacaré tem que se mexer. Só que o jacaré não se mexe. Ele está ali de boca aberta no sol. Então, eles atiram sapato, garrafa de refrigerante, celular, vidro de perfume. Agora, sobre os aquários, eu quero saber o que você acha. Os oceanários e os aquários, eu também acho que é uma repressão ao animal. A gente nota que em determinados locais, eles colocam um aquário de 30 centímetros por 10 centímetros. E ali tem 3, 4, 5 peixes. Se tivesse uma pessoa especialista no comportamento do animal, ele veria que ali vai haver o canibalismo, vai haver a mutilação. Então é bonito, é bonito. O homem tem aquela sensação de prazer de ver o peixinho nadando? Tem. Não, mas vamos parar de olhar para nós. Hoje tem muita gente que acha também que há um processo de superstição, né? Com o problema de aquário. Da alteração, da azar na vida da pessoa. Tem muita gente que faz isso. Então tem esse aspecto, tem depende dos peixes. E em 2005, em Roma, professor, foi proibido uma lei daquele aquário clássico, que é o redondinho, em que tinha um peixinho que realmente é aquele que tem um peixinho vermelho, que ele só faz uma voltinha. Aquele foi proibido por lei. Então, de vez em quando, tem essas situações assim que proíbem determinados elementos em determinadas cidades do mundo, mas ainda é conduta exceção. Agora, o zoológico, do meu ponto de vista, ele não pode se tornar um entretenimento para o ser humano. Hoje as escolas, os adolescentes, os seres humanos têm outras metodologias para conhecer os animais. O que ele deveria se tornar é um ambiente de tratamento ao animal que foi abusado. Hospital. É um hospital, um local em que eles recebam toda a assistência possível. Mas, por conta de pesquisa científica, pesquisa comportamental, ainda a lei protege a existência dos O que a vegetógrafa acha da alimentação vegana? Sem leite e ovos, vejo que os animais que dão leite e ovos sofrem por mais tempo do que os para o abate, enclausurados, sem espaço para se mover. Ele tem toda a razão. Os animais, os produtores de leite e ovos, sofrem bem mais do que aqueles, porque aqueles é uma marretada, né? Um choque, uma facada na jugular termina. Agora, mas esses ficam sucessivamente. O mal de um não quer dizer nada sobre o outro, isso aí não tem nada que ver, está tudo errado. Lógico. Agora, o vegano é aquele que não toma leite e não come ovos. As vacas leiteiras são muito bonitas, etc. e tal, mas elas vivem numa situação de prenhez de 4 a 5 anos. E depois disso, elas já vão lá para o abate. Agora, eu sou mais ou menos da vegana, a minha alimentação. Por quê? Eu acho o seguinte, a lactase, depois de uma certa idade, adulto nenhum absorve. Aguenta. Isso é a maior besteira que tem. Isso é igualzinho aquele negócio alimentos que tem para recém-nascido. E a mãe começa a comer aquilo. Ela acaba adoecendo. Alimento para recém-nascido é para recém-nascido. Leite é para gente mais moça, besteira. Tem que arranjar outras comidas para suprir a necessidade alimentar. Mas aí entra em confronto com toda a indústria alimentícia aí que está querendo garantir o seu. Eu condeno isso não sei há quantos anos. É igualzinho o caso de sorvete. Eu não tomo sorvete faz meio século para poder falar. Tá certo. Cada um estuda aquilo que pode. Eu cheguei às minhas conclusões. Deu certo o negócio do... a minha voz não é mais como era. Eu tinha uma voz boa, sabe, de tenor. Hoje não tem mais. Foi embora. Mas estou falando. Já, olha, tá, não brinca comigo, eu ainda sou capaz de xingar. Ainda grita. Mas a questão das galinhas poedeiras também é uma outra questão. Uma galinha vive no espaço de uma folha de ofício, 24 centímetros, durante o tempo em que lhe permitem que ela vive. Então, ali tem mutilações, tem agressividade. Então, é uma situação de muito... E tem umas coisas esquisitas. Por exemplo, nós temos aí um vizinho que está com um galo. O galo canta o dia inteiro, uma tristeza. Se a gente começar a pensar, daqui a pouco você está chorando, por causa da tristeza do cocoricó do galo.
Então deve ter alguma coisa lá que não está boa, né? Com aquela tristeza toda. Eu não sei, você já ouviu esse galo? Não é triste? Eu não sei o que é. Já me deu vontade de ir lá para ver se... Não, ele canta a qualquer hora. Ele está descontrolado. Ele é doente e triste. Agora, o cocoricó dele é o pior que eu já vi na minha vida. Em Uberaba, uma vez eu cheguei lá e comprei um monte de, sabe, uma galinhada lá que o cara tinha, com os negócios todos lá, e soltei aquilo tudo num lugar grandão, só por causa da tristeza. Mas lá era um galo carijó, daqueles pequenininhos, sabe como é que é? Mas esse aqui ainda não vi quem é. Já me deu vontade de ver onde é que é, como é que é, porque dá pena. Mas dá para jogar umas energias no galo, não dá? Mas não adiantou. Não adiantou? O senhor já jogou? Eu já joguei nele, no dono, na dona, em quem aparecer, não adiantou nada. O galo está lá cantando triste do mesmo jeito. Conforme o dia, então, ele está agudo. Né? O negócio dele não é fácil. Dá pena. Sim, o telefone da ONG, você poderia passar, no caso da pessoa querer ser voluntária, ou às vezes de chegar, ter um animal, às vezes não saber o que fazer, ter uma orientação. Você teria esse telefone? Olha, eu não teria aqui na mão, mas eu posso não, e-mail, te dar. Eu digo assim, e-mail, alguma coisa, porque não sei se seria interessante. Tem? www.vidaanimal.com.br. Obrigada. Ok. Na página 17, em Crescendologia, você poderia explicar esse primeiro 17, crescendo no contexto da exploração subhumana, por favor? E também na página 18, em Sindromologia, essa síndrome de Nimrod. Me conta, você que é advogada de defesa ficou calada aqui muito tempo hoje. Que negócio? Ela é advogada de defesa de todos os meus primos. Eu sei, ela é da consultoria. Essa síndrome de Nimrod é a síndrome da impiedade. Eu não sei se ele é real ou não, mas ele representa a impiedade. Então, em relação à tirania do homem frente ao animal, tem determinadas situações que ele passa assim pela síndrome de Nimrod. E na crescendologia, aqui, crescendologia, o crescendo patológico é este aqui, Cristina? Erros sutis recorrentes, erro cronificado. Aqui a questão é a questão da nossa reciclagem, né? E também do auto-engano. Às vezes, por tu achares que a metodologia de ajuda é muito maior do que as tuas capacidades, ou só tem aquele método para melhorar a situação de outras consciências, a gente acaba não fazendo nada. Então, por exemplo, o caso do consumo, ir no supermercado e saber qual é o sabão em pó, que é a coisa mais básica que todo mundo usa, que não aceita e na sua empresa não existe o teste em animais, já faz com que tu não torne o erro sutil um erro cronificado. Porque as pessoas chegam e vão na primeira opção, elas não raciocinam sobre o que elas estão consumindo. E hoje a força está na mão do consumidor. E por incrível que pareça, as empresas estão ouvindo muito mais os adolescentes e as crianças, que segundo pesquisas são as pessoas que mandam no consumo familiar. Então, a que ponto chegamos, né? Então, esse erro sutil, ele é tão repetido que ele se torna cronificado. Nós temos que estar atentos a essas sutilezas. Não sei se eu te respondi. Tá ok. Eu só queria, então, se eu tenho 2 minutos, não tem nenhuma pergunta, pedir a atenção de vocês para essas questões aqui, que vocês deem uma olhada com calma nas questões da página 19, naquela taxologia, porque aqui nós falamos muito em alimentação, mas tem também a questão da cobaiagem. A única cobaia cosmoética somos nós, cobaias de nós mesmos. O restante tem que ser erradicado.
né? Dá trabalho, dá trabalho. Precisa pressão social? Precisa. Mas é uma questão cosmoética. A questão do comércio, do entretenimento, né? Sempre o entretenimento do ser humano é a desgraça do subhumano. O esporte, por exemplo, o hipismo, que é um esporte tão nobre, mas, ao mesmo tempo, ele é de escravização. A questão da religião, sacrifício de subhumanos nas seitas religiosas, que a lei ainda é fraca, é pífia, é temerosa, é tímida em relação a esse tipo de organização. A liberdade de professar uma religião, ela não pode tirar a vida de um subhumano. Então, a lei 96.065/98 da Lei dos Crimes Ambientais, ela é frontalmente contrária a essa situação. Então, aqui, a Constituição diz uma coisa e a Lei de Crimes Ambientais diz outra. Então, isso aí é uma demanda social e que a gente tem que se posicionar, sim. A questão da segurança, a questão do transporte, que lá na página 20, eu pensei em trazer, porque, no meu ponto de vista, o cavalo é um ícone da escravização. Ele atua em várias frentes, ele é um ser herbívoro, pacífico, tem força de trabalho, e o que nós vimos nas cidades brasileiras é um ser maltratado, esquelético, doente e sempre fazendo força. Esse sim, professor, faz força sempre. Pois é, eu vivo escrevendo isso aí. Pois é, esse faz força sempre. Dos muares. É uma coisa muito séria. Ele é mais sábio que a maioria da humanidade. Eu penso que ele sim. Ele não come carne. Exatamente, é um ser herbívoro. Assim como o elefante. Com aquela força toda. Então, como é que é ele isso? Ele dá exemplo a todo mundo aí, mas o povo não entende isso. Pois é. Agora, monta o cavalo. Nunca perguntaram para o cavalo se pode montar nele. Tudo é forçado. Eles são nunca escravos. Nunca... A escravidão atual, maior é deles. Agora, ó, tem um amigo meu que me falou, Walter, esse negócio que você fala para a pessoa não andar em cavalo vai ser a última coisa que vai acontecer nesse planeta. Em parte, eles têm razão. Porque o negócio está muito, é uma das coisas mais arraigadas, tá? O problema de andar muito enraizado. Tem. É terrível. Eu nunca montei no cavalo. Sempre fui contra, desde pequeno. Agora, cheguei a andar em carro de boi que tinha os bois puxando. Aqui não tinha, porque era obrigado lá pelo serviço que eu fazia. Pequeno, menino, 10 anos de idade. Mas as coisas, elas acabam acontecendo numa determinada época, num determinado contexto. Fora daquele contexto, com o passar dos anos, a nova tecnologia, as coisas se tornam anacrônicas e o homem não percebe que aquilo é um anacronismo. Agora, na minha terra tinha coisa brava. O cara estava machucando lá os cavalos lá, que estava puxando a carroça dele. Eles acabaram com o cara. De vez em quando é isso. Isso tudo aconteceu. Quer dizer, não precisava tanto, apenas uma boa educação. Mas a pessoa ficava indignada devido à raiva do sujeito. É terrível. Se vê cenas muito violentas com cavalos nas ruas da cidade. No caso especificamente de Porto Alegre, tem uma lei para acabar com as carroças. Escuta só. Eu estava em New York, lá no Central Park, quando apareceu aqueles tubos lá que tem cavalo e égua que puxa. Aí eu notei que havia um negócio de uma égua que ela não estava bem. Então cheguei perto para conversar. Daí a pouco o homem também ficou, mais ou menos meu amigo, etc. Eu, então, para fazer média, ele me chamou para andar dentro do negócio para a gente ver. Eu tive que fazer média para conversar com ele. Aí fui falar, olha, a sua égua está doente. Você não tem outro para colocar no lugar, uma situação. Você tem que tirar daqui, ela não pode estar trabalhando do jeito que está aí. Esse calor que está aí, como é que vai ser e tal. Então, veja, era um jeito de fazer média da pessoa. E 60 ao parque, New York, com esses bichos todos que tem lá, égua, cavalo, tudo puxando aquelas tubos. Terrível. No Central Park tem ali, é uma coisa muito romântica, glamurosa. Olha, parabéns, nós esperamos então os próximos eventos. Tá?
Quanto para ela? Aqui, ó, uma porção. Vou cumprir. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 67 assinaturas no livro de presença, 9 perguntas presenciais, 33 perguntas online, 27 votos presenciais e 13 votos online. Os recados de hoje são da Cristina e do Everaldo sobre o curso CPC, Osvaldo sobre o Conselho dos 500, a Marilza sobre a Assembleia Vila Consciência. Agora com vocês, o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde a todos. Eu queria dar um recado para aqueles amigos, aquelas pessoas que fizerem depósito para a conta do CAEC, para pagar aí a prestação, a mensalidade do programa Amigo da Enciclopédia, que faça com depósito personalizado, indicando o seu nome no depósito, depois envia uma cópia para o CAEC ou para o programa Amigos, para que a gente possa efetivar o seu registro no sistema do programa Amigos. E além do depósito em conta, você pode pagar um cartão de crédito, o Visa, Amex Master, tanto na recepção do CAEC diretamente, ou ligando para a recepção do CAEC, por telefone, você faz rapidamente o seu pagamento. Além disso, pode pagar também em dinheiro e em cheque. Então, qualquer dúvida ou dificuldade, entre em contato conosco para atualizar a sua assinatura. Olá, pessoal. Então, boa tarde. A gente gostaria de fazer um convite em especial aos teletertulianos para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Esse curso vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, agora no primeiro módulo no mês de março, segundo módulo no mês de maio. E esse curso tem como objetivo principal fornecer subsídios, técnicas para implementação do Código Pessoal de Cosmoética no cotidiano. Tá? Então, ampliação da autocrítica, redução aí do processo de autoassédio e a própria expansão da interassistencialidade. Uma equipe docente especializada vai aplicar atividades eminentemente práticas. Então, a ideia é que após os 2 módulos desse curso, o participante ele já tenha todos os recursos necessários, não só para a elaboração, como para o aperfeiçoamento e a aplicação efetiva do seu CPC no cotidiano. Anote na sua agenda, as datas vão ser 23 a 25 de março, o primeiro módulo, 25 a 27 de maio, o segundo módulo. As maiores informações vocês podem pegar aqui na recepção do CAEC. Nós vamos ter apenas 20 vagas, é uma turma com número limitado, então são apenas 20 vagas. Obrigada. Ok, a gente conta com a presença de vocês. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 convida os cosmopolitas para a Assembleia Geral que ocorrerá no dia 4 de março de 2012, das 15 às 17 horas, no Auditório do Discernimento. Os cosmopolitas de Foz do Iguaçu e os conselheiros residentes em outras cidades podem enviar os assuntos de interesse da comunidade para compor a pauta a ser apreciada e votada durante a Assembleia. Por favor, enviem os assuntos para o e-mail contato@c500.org.br. Repetimos, contato@c500.org.br. A data limite é até o dia 18 de fevereiro de 2012. Por favor, reservem já a sua data na agenda. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidar os condôminos do condomínio Vila Consciência para uma assembleia que será realizada amanhã para regularização do síndico, subsíndico e outros assuntos pertinentes ao condomínio. Obrigada a todos. Amanhã, às 19 horas, no Salão do Discernimento. E para amanhã teremos o verbete Monarquia da especialidade para patologia, a autora professora Laura Sanches. Obrigado pela sua presença e até amanhã.